rapaziada, estamos aqui de volta no canal Acessibilidade para Todos. E hoje vamos entrevistar duas meninas, elas são surdas, e vamos falar sobre o que é acessibilidade aqui no Brasil. A Ana, né? Amanda aí. Luana. Lohan. Amanda, o que é que você acha da acessibilidade em Brasília? Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Amanda, meu sinal é esse aqui, Amanda. Eu tenho um canal na arte Santa Surda. E então, aqui em Brasília, o que eu percebo? Ainda falta ter essa acessibilidade, o uso da língua de sinais. Em alguns lugares não tem essa acessibilidade, tem essa barreira. Por exemplo, a arte, o teatro, eles são acessíveis. No museu tem acessibilidade, sim. No banco, às vezes, mas falta ter essa maior divulgação, um aumento. Por exemplo, em hospitais, em museu, na arte. Tem algumas que não têm informação, falta essa informação, essa acessibilidade para as pessoas. As pessoas surdas, elas se sentem muito atrasadas, as informações nunca chegam muito rápido, elas são sempre mais lentas. Porque, por exemplo, para a vida dos ouvintes, elas sempre têm essas informações fáceis e já para os surdos, no trabalho, em alguns lugares, tem essa dificuldade. Em todo o Brasil, a Libras como segunda língua própria, a primeira é o português, aí a Libras é a segunda língua. Mas assim, a gente já sabe que no Brasil tem essas duas línguas, mas a sociedade ela não tem esse interesse de aprender e usar tanto o Libras. Eu percebo que tem um pouco de descaso por isso. No caso, a minha mãe, ela quando na gravidez, ela adquiriu a rubéola. Aí ela sempre percebeu, sempre estava lá super bem feliz, mas na sociedade ela sente muito essa quebra, essa barreira. Que os surdos, eles são capazes sim, eles têm influência, eles podem trabalhar. O surdo, ele sempre fica meio que invisível, se tornamos invisíveis. Parece que a sociedade não evoluiu, não percebe isso. Que a arte, na arte o surdo tem projeto. E ela consegue, assim, o surdo, eles são fluentes, eles conseguem ter isso. E eles conseguem, ela é uma pessoa capaz, ela é um profissional, ela tem respeito e assim... E espero que no futuro essa acessibilidade se torne maior. Legal, agora vamos falar com a Lohane também, né? Que ela vai falar alguma coisa sobre, né? Eu sinto essa quebra, essa barreira. Que os surdos, eles são capazes sim, eles têm influência, eles podem trabalhar. O surdo, ele sempre fica meio que invisível, se tornamos invisíveis. Parece que a sociedade não evoluiu, não percebe isso. Que a arte, na arte o surdo tem projeto. E ela consegue, assim, o surdo, eles são fluentes, eles conseguem ter isso. E eles conseguem, ela é uma pessoa capaz, ela é um profissional, ela tem respeito e assim... espero que no futuro essa acessibilidade se torne maior. Legal, agora vamos falar com a Lohane também, né? Que ela vai falar alguma coisa sobre, né? Eu sou a Lohane, meu nome é esse, Lohane. A pessoa, às vezes, diminui, só fala Lohane. Eu nasci surda. A minha mãe, eu já perguntei a minha mãe se ela nasceu surda, mas tem uma confusão. Minha mãe dizem que nasceu, no início ela era ouvinte,
e depois ela conseguiu, assim, depois ela adquiriu essa surdez, mas ela não tem essa dúvida, ela se percebe como sujeito surdo mesmo. Eu cresci em escola em inclusão, eu sempre pensava que todas as pessoas eram igual, que eram pessoas surdas. Mas eu sempre percebi que minha voz era diferente, depois eu fui percebendo que as pessoas me obrigavam. Minha mãe me levou para os fonoaudiólogos para tentar consertar essa fala. Eu tinha prima surda que me ensinava Libras. E ela começou atrasada a aprender Libras. E não entendia da identidade surda, que surda é diferente de ouvinte. E ela sabia que fora a sociedade, que tem surdos que usam livros, e alguns começam a aprender essa língua atrasada, que demora a pegar essas informações com o intérprete me informando. Ela veio aprender Libras com 17 anos. Antes era bem mais difícil a acessibilidade, antes não tinha tanta acessibilidade. Ela sempre precisava levar a mãe, por exemplo, para resolver coisas de saúde, banco. Ela sempre tinha que ser essa pessoa. Aí depois eu comecei a aprender livros, comecei a evoluir. Exemplo, em hospitais essa acessibilidade, essa comunicação é muito falha, porque são sempre pessoas, sempre tem uma falha de comunicação, sempre tem que adaptar para conversar. E sabe que em alguns lugares são poucas, as pessoas não sabem, não têm esse domínio da língua, não tem fluência da língua. E é sempre falha essa comunicação. Por exemplo, a filha dela sente essa barreira. Que os surdos eles são capazes sim, eles têm influência, eles podem trabalhar. O surdo ele sempre fica meio que invisível, se tornamos invisíveis. Parece que a sociedade não evoluiu, não percebe isso. Que na arte o surdo tem projeto. E ela consegue, assim, o surdo, eles são fluentes, eles conseguem ter isso. E eles conseguem, ela é uma pessoa capaz, ela é um profissional, ela tem respeito e assim, e espero que no futuro essa acessibilidade se torne maior. Legal, agora vamos falar com a Lohane também, né, que ela vai falar alguma coisa sobre, né? Eu sou a Lohane, meu nome é esse, Lohane. A pessoa, às vezes eu diminui, só fala Lohane. Eu nasci surda. A minha mãe, eu já perguntei minha mãe se ela nasceu surda, mas tem uma confusão. Minha mãe dizem que nasceu, no início ela era ouvinte e depois ela conseguiu, depois ela adquiriu essa surdez, mas ela não tem essa dúvida. Ela se percebe como sujeito surdo mesmo. Eu cresci em escola em inclusão, eu sempre pensava que todas as pessoas eram igual, que eram pessoas surdas. Mas eu sempre percebi que minha voz era diferente, depois eu fui percebendo que as pessoas me obrigavam. Minha mãe me levou para os fonoaudiólogos para tentar consertar essa fala. Eu tinha prima surda que me ensinava Libras. E ela começou atrasada a aprender Libras. E não entendia da identidade surda, que surda é diferente de ouvinte. E ela sabia que fora a sociedade, que tem surdos que usam livros. E alguns começam a aprender essa língua atrasada, que demora a pegar essas informações com o intérprete me informando. Ela veio aprender Libras com 17 anos. Antes era bem mais difícil a acessibilidade, antes não tinha tanta acessibilidade. Ela sempre precisava levar a mãe, por exemplo, para resolver coisas de saúde, banco. Ela sempre tinha que ser essa pessoa.
Aí depois eu comecei a aprender livros, comecei a evoluir. Exemplo, em hospitais essa acessibilidade, essa comunicação é muito falha, porque são sempre pessoas, sempre tem uma falha de comunicação, sempre tem que adaptar para conversar. E sabe que em alguns lugares são poucas, as pessoas não sabem, não têm esse domínio da língua, não tem fluência da língua. E é sempre falha essa comunicação. Por exemplo, a filha dela,